Olá, eu sou o Bill, sou músico e luthier. Esse projeto é o Compartilhando a Luteria, Dicas e Princípios Básicos. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos, onde a intenção não é a formação de luthiers, e sim auxiliar as pessoas ligadas ao universo dos instrumentos de cordas, sejam elas músicos iniciantes, profissionais, amadores ou não músicos que possuam um instrumento, mas toquem, e auxiliar como? Trazendo informações para essas pessoas, para que elas tenham mais propriedade para cuidarem melhor de seus instrumentos, mantendo a integridade, a sonoridade deles, para detectarem com mais facilidade possíveis defeitos, para que possam realizar manutenções básicas e quando forem procurar um luthier, um especialista, tenham mais clareza para se comunicar e saibam melhor como pedir uma manutenção, uma regulagem ou um ajuste. Essa parte é a caixa de ressonância do instrumento, também chamada de corpo. Aqui é onde são amplificadas as ondas sonoras, por onde se emite e sai por esse buraco chamado boca, o som do instrumento. A caixa de ressonância é composta pelo fundo, pelas faixas e pelo tampo. Essa peça ao redor da boca, tida por muitos como um mero adorno, é na verdade uma abraçadeira que trabalha para que a madeira do tampo não se rompa na região. Aqui nós temos o cavalete, é onde se prende uma das extremidades das cordas do instrumento. E dentro do cavalete, nesse canal, temos uma outra peça que é o rastilho. Essa peça é uma das responsáveis pelo ajuste de altura das cordas. E o cavalete e o rastilho em conjunto são responsáveis pela transmissão das ondas sonoras para o tampo do instrumento. Aqui nós temos o tróculo, que é a peça responsável por juntar o braço ao corpo do instrumento. Essa parte comprida é o braço do instrumento. O braço ele é dividido em 3 partes. Essa madeira mais clara é o braço propriamente dito, que comporta a escala, que é essa outra madeira mais fina que vai em cima, onde são colocados os trastes, que são essas barras de metal que originam as casas ao longo da escala do instrumento. Essa outra pecinha é a pestana ou nut, que também é responsável pelo ajuste de altura das cordas e a distribuição das cordas também na escala do instrumento. Esta parte, chamada popularmente de mão ou paleta, também chamada de headstock, é onde vão as tarraxas, que são as chaves de afinação, onde é presa a outra extremidade das cordas e também se faz a afinação. E por fim temos as cordas do instrumento, que são produzidas em diversos materiais, cada um com características diferentes, mecânicas e sonoras. A imensa maioria dos instrumentos de cordas são produzidos em madeira. E por se tratar de um material orgânico, mesmo seco, tratado com acabamento, reage à exposição a altas temperaturas, à luz direta do sol e à umidade. Isso faz com que a madeira dilate ou se contraia, e por consequência isso causa rachaduras, trincas, distorções e empenamentos nas mais diversas partes de um instrumento.
Já me perguntaram algumas vezes se é bom afrouxar as cordas do instrumento para guardar. Nós temos que ter em mente que um instrumento de cordas, em sua maioria, é um conjunto de madeiras combinados, encaixadas, coladas ou até parafusadas, e tudo isso submetido à tensão das cordas. Um violão com cordas de nylon tem aproximadamente 40 kg de tensão. Um violão com cordas de aço sofre aí aproximadamente 60 kg de pressão. Então, se observarmos que esse conjunto todo, com essa tensão de cordas afinadas ali por algum tempo, ele atinge uma estabilidade. A partir do momento que você afrouxa as cordas, esse conjunto todo se afrouxa. E se nós submetermos o instrumento a essa dinâmica com constância, vamos acabar gerando um instrumento instável, porque isso vai gerar um afrouxamento nas junções, nas colagens, nos encaixes e uma disfunção do conjunto todo. Outro erro que provavelmente trará prejuízos ao seu instrumento é deixá-lo no tempo. Ele certamente estará diretamente sofrendo oscilações de temperaturas, oscilações de umidade, fazendo com que a madeira trabalhe, dilatando, contraindo, sofrendo aí descolamentos, rachaduras e empenamentos. Deixar um instrumento de cordas guardado num carro estacionado ao ar livre, seja na cabine ou no porta-malas, é um erro quase fatal, porque um carro parado, exposto ao sol, atinge temperaturas elevadíssimas no seu interior. É como se transformasse numa estufa, e o instrumento com certeza vai sofrer as ações desse calor, seja amolecendo as colas, causando aí um descolamento de cavalete ou descolamento de tampo, seja na própria madeira, sofrendo rachaduras, trincas, distorções ou empenamentos. Um erro que acontece com muita frequência é colocar em cordas de aço no violão para cordas de nylon. Esse instrumento é projetado para suportar aproximadamente 40 kg de pressão. Um conjunto de cordas de aço gera uma tensão de aproximadamente 60 kg. E 20 e poucos quilos a mais para um instrumento de madeira onde suas lâminas têm de 2,5 mm para menos é muita coisa. E com certeza isso causará danos grandiosos nesse instrumento, como empenamento de braço, descolamento de cavalete, descolamento do tampo ou até mesmo a quebra do tampo do instrumento e outras peças. Uma maneira muito eficiente de manter limpo o seu instrumento é sempre que terminar de tocar, antes de guardá-lo, limpá-lo com uma flanela limpa e seca, tirando os resíduos de suor e gordura do corpo, do braço, da escala e das cordas do instrumento, e depois guardá-lo numa bag ou num case. É muito importante ter cuidado com solventes e abrasivos na hora da limpeza de um instrumento. Atualmente, a grande maioria dos instrumentos tem acabamento em verniz PU ou poliéster, que são os chamados vernizes duros, os mesmos utilizados para automóveis. Porém, muitos instrumentos, como os mais antigos, os mais requintados, podem ter aí acabamentos com vernizes mais frágeis, como a goma laca ou nitrocelulose. E ao utilizar álcool, removedores ou polidores abrasivos muito fortes, isso pode causar manchas, arranhões e até mesmo a remoção dos acabamentos. E se for o caso de utilizar algum produto para uma limpeza um pouquinho mais pesada, nós temos muitas marcas e opções disponíveis para isso. É isso, eu fico por aqui e bons sons!